Olá, seja bem-vindo ao canal A Verdade do Criador. Que bom que você está aqui. Fico feliz, espero que você fique até o final desse vídeo, tá bom? Se inscreva no canal, deixe teu like, comentário, dá uma força aí pro canal, dá uma crescida, né? A mensagem seja entregue a mais pessoas. Nesse vídeo quero falar um assunto também bem polêmico. Na verdade, tudo que eu vou falar nesses vídeos aí é polêmico, né? Porque a religião, o sistema religioso jamais vai te falar isso. E não é porque eles não sabem, eles talvez até não saibam, mas eu tenho fé, certeza que a liderança, o alto nível, sabem. Já os mais de baixo do escalão, talvez não saibam mesmo, e estão ali repassando mentiras que escutam há muitos anos, né? E você, infelizmente, vai e senta lá e ouve tudo, assimila um pouco e não guarda nada, e não pesquisa, enfim. E parece que, na verdade, o interessante é fazer o ritual, é bater o cartão, é cumprir seu compromisso de ir numa igreja. Ponto, já fiz minha parte. É isso que eu escuto de muita gente, né? Eu sempre vou no domingo, na missa ou na igreja, e tá bom, já estou fazendo minha parte. É muito pouco, né? Muito pouco para quem quer morar no reino. Quem quer morar no reino é tão pouco isso, você. Mas tá bom, vamos lá. O vídeo de hoje eu quero falar sobre o versículo de Mateus 6:24. 6:24. Está escrito assim: ninguém, isso daqui que eu estou falando para você, como eu sempre falo em todos os meus vídeos, mas eu tenho que falar em cada vídeo, porque às vezes a pessoa que assistiu um outro vídeo não é a mesma que está assistindo esse vídeo. Então eu sempre estou repetindo. Quem está falando aqui nessa passagem, Mateus 6:24, e enfim, toda a Bíblia, quando eu estiver lendo para você, é o verdadeiro Salvador que veio sim nesta terra. Não estou falando nomes nenhum, pois aqui no canal eu não acredito em nomes. Já estou liberto, livre dessas abominações malditas de nomes pagãos que inventaram para te manter no engano e você ali, ó, batendo cabeça por nome e brigando às vezes por causa de nome. Tem uma seita aí que tá louco, os caras brigam pelo nome do ídolo deles, mas enfim, é a falta da sabedoria, falta do espírito da verdade. Então, o Messias verdadeiro, ele está dizendo aqui, ó, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir ao Criador verdadeiro dos céus e da terra e ao Deus deste mundo, o diabo. Não tem como servir os dois ao mesmo tempo. E, infelizmente que eu digo para a maioria, eu acho que mais de 80% das... Puxa vida, o que eu vou falar aqui vai ser doido, mas o que eu vou falar aqui, presta atenção, mais de 80% ou 90% talvez das pessoas que já nasceram nesta terra, que já viveram nesta terra, que agora estão vivas nesta terra, vivíssimas, e que ainda irão nascer nesta terra, servem ao Deus deste mundo, ao diabo. Infelizmente, você que está aí nesse vídeo, é muito grande a possibilidade de você estar, eu estou dizendo você estar, servindo a Ele. Sim, é gigantesca a oportunidade de você estar servindo a Ele. Mas o bom é que neste vídeo, se você ficar até o final, se você abrir os teus ouvidos espirituais, e se ainda dentro de você existir a centelha divina, aquela chama pequenininha, eu vou orar ao Pai.
para que o Pai, o Criador verdadeiro dos céus e da terra, ele derrame sobre a sua vida o Espírito da verdade. Espírito da verdade, o Consolador, que o mundo não conhece, não conhece. O mundo, os mais de 80% ou mais, ele serve e conhece o Deus deste mundo e o seu Espírito. Espírito Santo, o Espírito Santo é o Espírito do Deus deste mundo, do maligno. E por isso as pessoas se mantêm presas no sistema religioso por causa do engano. Então, que o Pai derrame sobre a sua vida o Espírito da verdade e que você abra os seus ouvidos espirituais para ouvir e entender, tá bom? Bora lá então, nesse vídeo, o verdadeiro Messias, ele estava falando essa passagem, que ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, é impossível. Você não tem como torcer para dois times ao mesmo tempo, e quando eles jogarem juntos, como é que você vai fazer? Então não há como você servir a dois senhores ao mesmo tempo. Mas agora que entra a questão, meu amigo e minha amiga, como que você vai saber quem são os dois senhores? Como que você vai saber quem são os dois senhores? Aí que tá. Tudo começou lá no reino espiritual, muito antes de existir o ser humano, muito antes. Lá no reino espiritual, você já deve ter ouvido essa historinha. Lá o Criador criou seu filho primeiro, depois do seu filho ele criou todos os outros anjos, milhares e milhares, centenas e centenas de milhares. E cada um com a sua personalidade, sua própria pensamento e decisão e livre-arbítrio. Ninguém foi criado para adorar o verdadeiro Criador, não. Isso é espontâneo de coração. Ele quer isso espontaneamente de você. Você não é obrigado e nem deve ser por amor, assim, forçado ou por medo. Tem que ser de coração. É aí que ele aceita. Se não for de coração, ele não vai aceitar. Entendeu? Então foi criado todos os anjos, inclusive ele. O Deus deste mundo estava lá antes de existir essa terra aqui, né? Este mundo. E aí lá ele se revela, lá ele tenta ser igual ao Criador, ele tenta tomar o trono do Criador. Isso aí é uma história que você já sabe, né? Eu já vou só dar uma resumida. Então ele tenta tomar o trono e se sentar no trono. É isso que é o desejo dele, do Deus deste mundo, que você chama de Deus. Deus. Você, inocentemente, na igreja, em tudo que é lugar, você chama de Deus. Deus te ajude, Deus seja com você, Deus abençoe, Deus isso, Deus aquilo. Você está chamando o diabo por esse título Deus. Mas você não sabe. Tem um vídeo aqui que eu já falei sobre esse assunto. Se você tiver curiosidade, vai lá e veja, assista, né, para você entender um pouco. Então, lá no reino, o Criador pegou e chutou ele mais um terço dos anjos. E foram tudo para o abismo mesmo, estão condenados eternamente. São os gelados, os frios, que não tem mais o Espírito do Pai, não tem mais. Esses estão eternamente condenados, ponto final, já para eles. E o Deus deste mundo caiu aqui nesta terra. E por esse motivo que Gênesis fala que era sem forma e vazia, a terra ficou devastada mesmo. Ele caiu ali e os anjos foram aprisionados no reino espiritual, em algum lugar, em alguma dimensão. E então, a partir daí, o Pai fica apenas com 2/3 lá no reino, 2/3. E aí ele olha 1/3, que é os anjos, que estavam lá por amor e que estão lá até hoje. Então, 1/3 caiu, 1/3 ficou. Tá entendendo? E o terceiro terço somos quem? São aqueles que não ficaram nem no quente nem no frio, ficaram mornos. 1/3, milhares de milhares de milhares de milhares, ficaram mornos. Não caíram com os anjos caídos, e nem ficaram com os anjos salvos. Ficaram em cima do muro. Você já pode imaginar quem são esses caras? Já? Então, somos nós, meu amigo, minha amiga, somos você, eu, somos nós que tivemos dúvidas lá no reino. Por esse motivo que o Messias verdadeiro diz: eu vim buscar aqueles que se haviam perdido. Porque lá no reino, dentre esses milhares de milhões que ficaram em dúvida, que não caíram e nem ficaram no lado quente, o Pai olhou e viu que no meio tinha
muitos, mas muitos, milhares também, que tinham a vontade de ser salvos, de viver com ele, mas não tiveram a coragem, ficaram em dúvida. Então ficou ali no bolo total, e aí o Pai cria essa terra aqui, essa terra, e coloca Adão e Eva como representantes, e fala diretamente com Adão, especificamente com Adão, antes de Eva. E Adão depois vai e comete pecado, porque o Deus deste mundo chegou até Adão. O Pai poderia ter evitado? Poderia, mas e aí? Qual o livre-arbítrio de Adão? O Deus desse mundo poderia dizer, poxa, mas aí não dá, você está protegendo Adão, como é que a gente vai saber se ele te ama ou não? Então, o Criador deu todos os mandamentos para Adão e depois deixou o tentador, o diabo. Por esse motivo que o Messias verdadeiro fala, eu conheço as tuas obras desde o início, desde antes da fundação do mundo eu já conheço as tuas obras, porque você é mentiroso, enganador, destruidor, pai da mentira, assassino, ladrão, tudo, desde o princípio. Então o Messias verdadeiro está dizendo que o diabo, o Deus deste mundo, é desde o princípio, todos esses atributos negativos ele já tinha, meu amigo, minha amiga. Então ele enganou lá no reino um terço dos anjos que caíram por culpa dele. Ele enganou. Agora ele está aqui diante de Adão. E ele agora vai enganar a Eva, né? Nem Adão. E a Eva enganou Adão. Enfim, ponto. O Criador faz uma promessa de enviar um Salvador. Ele faz essa promessa para Adão e Eva. Só. E a serpente, que é o Deus deste mundo. Então quem sabia da chegada do Salvador era Adão e Eva e a serpente, que é ele, o Deus deste mundo. Adão e Eva pecaram, foram expulsos do paraíso. O diabo passou a ser o Deus deste mundo, porque tudo que tinha sido feito para Adão e Eva e os anjos queriam nascer a partir deles, agora passou a ser do maligno. É por esse motivo que a Bíblia diz assim, que o mundo já é do maligno. Ele agora é o Deus deste mundo todo. É ele, o maligno, aquele que você chama de Deus na tua igreja, na tua religião, na tua casa, aquele que você abençoa teu filhinho, a tua filhinha, Deus te abençoe, meu filhinho, minha filha, é esse aí, ó, é esse aqui, ó, o chifrudão aqui, ó. Infelizmente você faz isso na ignorância, você não sabe, você não tem a noção, e você está fazendo porque você foi ensinado, doutrinado e foi cativado dessa maneira. E aí agora o Deus deste mundo passa a fazer a sua obra neste mundo, de geração em geração. E ele chega até aqui, onde está o Messias. E agora o Messias está revelando quem é o Deus deste mundo, que é ele, e quem é o Criador. O Criador quer de volta aqueles poucos que ele viu lá no reino que ainda poderiam salvar-se. Ele quer de volta. Mas a maioria daqueles que ficaram em dúvida são joios. Eles queriam cair, mas não tiveram coragem. São joios. Por esse motivo que o verdadeiro Messias diz que o trigo e o joio crescem juntos. Mas o Criador sabe quem são os seus. Ele sabe quem são os seus. Ele sabe quem ainda tem a semente, a centelha divina dentro de si. E se você que está aí nesse vídeo ainda tem o desejo, a curiosidade, a vontade de buscar a verdade do Criador dos céus e da terra, de morar com Ele, mesmo que você esteja dentro das religiões, meu amigo, minha amiga, essa palavra é para você. Cabe a você sair desses tipos de engano de Deus, de Filho, nome tal, do Espírito Santo. Você foi batizado no Espírito Santo, do mundo, do engano. É por esse motivo que você não consegue ver a verdade. Por quê? Porque você está no engano. Você precisa sair do sistema religioso para que daí sim, em campo aberto, você possa ter a condição de limpar essa tua mente de todos esses doutrinas demoníacas que foram colocadas dentro de você, e aí você conseguir ouvir a voz do Espírito da verdade. Aí sim você vai entender. Você vai ouvir os teus ouvidos espirituais e você vai entender.
E se você conseguir não cair em outro nome, não cair em outra doutrina, outro nome pagão, aí vai ser melhor ainda, meu amigo, minha amiga. Mas talvez você caia em outro nome pagão e você fique lá um tempo, talvez até morra em outro nome pagão, porque é isso normalmente que acontece. O Deus deste mundo, o diabo, ele criou as religiões. Primeiro criou uma, depois ele criou a católica, depois ele criou as evangélicas, gospel, depois ele criou os outros nomes. E assim, quando uma pessoa ela sai de uma panela, ela vai cair em outra, infelizmente. E aí fica ali aquele ciclo. Então é isso que o Messias verdadeiro está querendo dizer, que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você continua servindo ao Deus deste mundo dentro das religiões, do maldito nome pagão, batizado nesse espírito do mundo, como você está, ou vai para uma outra religião e começa a guardar mandamentos e mandamentos de morte, ou você vira um ateu, enfim, ou você consegue se libertar e entender as verdades do Criador. Por quê? Aqui, ó, dentro da Escritura está o verdadeiro Messias. Sim, está o verdadeiro Messias. Só que o que acontece? O sistema religioso encobriu ele. Encobriu. Então, quando você lê uma passagem, você pensa, você acredita que é um nome pagão que você tem na tua igreja que está falando. Mas não é. É as palavras do verdadeiro Messias. Só que na hora de imprimir, eles colocaram um nome pagão aqui para te manter no engano, meu amigo, minha amiga. Ah, e você come com farinha. Daí está aqui escrito, ninguém pode pecar contra o Espírito Santo. Ah, eu não posso pecar, então eu nunca vou duvidar. E aí você nunca vai duvidar, por quê? Porque para você, no teu subconsciente, tá aquela trava ali que você não pode pecar. E você vai viver o resto da tua vida dentro do sistema religioso, adorando um nome pagão, doutrinado na mentira, servindo ao Deus deste mundo. Foi ele que criou o sistema religioso, o verdadeiro Criador Senhor. Ele não habita dentro do sistema religioso, meu amigo e amiga. Ele não habita dentro da tua igreja. Ele não está lá. Não. E quando você está lá dentro da tua igreja, você está desobedecendo a palavra do verdadeiro Messias, do mandamento dele, que diz, não entre pelas portas largas. Você está desobedecendo e você está lá. Então essa é a prova de que você está servindo o outro Senhor. É quando você vai fazer a vontade dele, vai nos lugares que ele manda, que ele criou. Aí é isso, é assim que você entende se você está servindo o outro Senhor ou não. Quem serve o verdadeiro Criador dos céus e da terra não tem desejo de matar ninguém. Não tem ódio de ninguém, mesmo que seja da esquerda ou da direita. O verdadeiro Criador não tem acepção de pessoas, meu amigo. Não tem interesse de roubar ninguém. Não prega para roubar ninguém. Não tira de ninguém. Ajuda o próximo. O verdadeiro Criador, ele tem os seus mandamentos bem claros. O Messias verdadeiro veio fazer a vontade do verdadeiro Criador e ele deu os mandamentos do Pai. Os mandamentos do Pai. E aí você lê, você pega a tua Bíblia e lê, aqui ele está dizendo que eu não posso entrar pelas portas largas. Mas o que é a minha igreja, então? Eu tenho que ficar só dentro da igreja. A igreja já é as portas largas, meu irmão. Os templos já são as portas largas. E você está lá. Está lá. Então, a partir do momento que você está lá, você está desobedecendo o Filho e a vontade do Pai, do Criador. Como que você vai servir, então, ao Criador verdadeiro e voltar para lá, para o reino? Como? Não tem como, meu amigo. Você está em desobediência. E em desobediência não tem jeito de você servir o verdadeiro Criador. Então, eu sempre digo nos vídeos que eu faço, você que está na religião, abra o seu olho, abra os seus ouvidos espirituais, pense um pouco. O tempo da tua salvação é aqui nesta terra. Quando você nasceu com um propósito apenas, conhecer a verdade, o verdadeiro Criador e aceitá-lo ou não. Aceitá-lo ou não. Só que o que o Deus deste mundo fez?
o outro Senhor, o falso Senhor fez? Ele encobriu a verdade, ele fechou as portas, o caminho para você conhecer o verdadeiro Criador. Ele inventou maneiras de você se distrair, de você receber outra mensagem. Ele colocou obstáculos e barreiras, que assim, dessa maneira, você pode até ouvir a palavra, até ouvir, só que vem com o espírito do engano. Aí você não consegue discernir. Você come a carne do porco pensando que é a carne do cordeiro. Você vai, participa da tua Santa Ceia, que nem é um mandamento, é uma blasfêmia, mas você vai lá e come a carne do porco, bebe o sangue do porco, e você acha que está servindo ao verdadeiro Criador. Não está, infelizmente não. É o falso Senhor, o Deus deste mundo, que colocou essas coisas para você. E você não sabe, não entende, não pesquisa, não busca, você vai e faz. Com o teu coração cheio de fé, de certeza, que você está fazendo para o Criador verdadeiro. Porque na tua cabecinha de minhoquinha só existe um. Tudo é um. Todo mundo vai para o céu. Todo mundo é filho de Deus. Sim, quase todo mundo é filho de Deus. Desse Deus aqui, ó. Desse Deus aqui. Desse Deus. É o Deus deste mundo. E enquanto ele puder te manter no mentira e no engano, ele vai te mantendo. Se te dá um comichão aqui, um comichão ali, e você começa a desconfiar que isso aqui está errado, tá? Ele vai pegar você e vai te levar para um outro lugar que ele criou também. E você vai ficar lá, todo feliz da vida, porque lá você vai encontrar a verdade. Mentira. Mas, infelizmente, você vai desperdiçando teu tempo, tua vida. E ainda você vai e fala para outras pessoas. E você vai e tenta convencer outras pessoas, trazer essas outras pessoas para onde você está. Para a mentira que você está ali. Então aí você se torna mais filho do inferno ainda, né? Porque é um cego guiando outro cego. Então, meu amigo, minha amiga, mais uma vez, você que está dentro das religiões, abra o olho, se esperte, saia das religiões, saia da mentira, do engano, pare de desobedecer o Messias. Pare de desobedecer o verdadeiro Messias. Pare! Enquanto é tempo. Busque a salvação de verdade. Busque conhecer o verdadeiro Criador dos céus e da terra. Peça para que Ele dê o Espírito da verdade. Peça, não tenha medo, meu amigo. Existem dois Criadores, dois senhores, o verdadeiro Criador e o diabo, que é o Deus deste mundo. Existem dois Messias verdadeiros, o verdadeiro e o que a religião inventou, que é Jesus, Yeshua, Yahushua, todos esses nomes é o Messias falso, é o anti-Messias, E existem dois espíritos também no mundo, que é o espírito do verdadeiro Criador, que é o Consolador, e o espírito da verdade, e existe o Espírito Santo, que é o espírito do diabo, o espírito da mentira, do engano, que está lá na tua igreja católica, que está lá na igreja crente, está lá no cristianismo, te mantendo. Você sai de um e vai para outro, mas continua no mesmo engano, no mesmo espírito do engano, e você nunca vai se libertar. Então, abre o teu olho, ouça o que o Espírito está dizendo no teu coração. Se não, você é um joio, não tem mais jeito. Daí... E tem muito joio atrapalhando, sabe? No tempo do verdadeiro Messias tinha os fariseus e os saduceus, os joios da Torá. Eles atrapalharam o ministério do verdadeiro Messias. E nos dias de hoje existem os joios da religião, os joios, os filhos do maligno que estão lá dentro das religiões para te manter preso, escravo lá. E você, infelizmente, né, por não pesquisar, não buscar, não se esforçar, não examinar a Escritura, fica lá, ó, comendo, bebendo, tomando tudo com farinha, e ainda dando teu dinheirinho para patrocinar as mentiras, outra desobediência. Mas isso não tem jeito, meu irmão, se você morrer, mesmo que seja na ignorância dentro das religiões, não há perdão, meu amigo, não há perdão, porque o Criador verdadeiro, ele é justo. Ele é justo. Quem está com ele, está com ele. Quem não está com ele, está perdido. Ele é justo, ele está dando tempo. Ele dá o tempo para cada um. Se terminar o teu tempo e você não entender e morrer na mentira, no engano, já era. O diabo ganhou você.
É isso que o diabo, o Deus deste mundo, quer. Manter você no engano e na mentira até o final. Até o final. Para que você morrendo, você vá para o lago de fogo. Ele já levou 1/3. E ele quer levar mais e mais. E todos os dias ele leva centenas. Centenas de pessoas morrem e vão para o inferno. Agora mesmo já deve ter morrido algumas pessoas e ido para o inferno, porque inocentemente viveu sua vida servindo ao diabo. Espero que você acorde e saia da religião. Lembre-se, mais de 80% da humanidade que já viveu, que vive e ainda vai nascer, serve a ele. Se inscreva no canal, me ajuda lá, deixa o like, faça um comentário. Tudo de bom!